It's me speaking, but it's the sermon that Stephen would have preached this morning, which I have here in front of me. So I'm his voice for today. And the title of our thoughts from the Word of God, Mud Pies and Opened Eyes. I'll throw that about. So thank you, Danny. I'll now make sure I give you room for translation. Thank you, David. May I kindly quickly ask if it's possible just to mute the participants, please, on Zoom? There you are. Thank you. Sorry about that. Thank you so much. Thank you. We need a controller, so thank you, Danny. Thank you. Great, great. Let's go. God bless. So last week we returned to our studies in the Gospel of John. Então, na semana passada nós estudamos sobre o Evangelho de João. And this morning we begin to look together at John's Gospel and chapter 9. E nesta manhã nós vamos ver o Evangelho de João, capítulo 9. Now, if you had those verses, and maybe we could, if you have a Bible, open your Bibles to John chapter 9 and verses 1 to 7. Então, se pudermos abrir nossas Bíblias em João 9, de 1 a 7. And if you look carefully into those verses in John chapter 9, we could talk about how God is sovereign and almighty. Então, se olharmos cuidadosamente para estes versículos em João 9, nós podemos falar sobre Deus e como Ele é soberano e todo-poderoso. And reading those verses, we can very easily and rightly say that God is able to heal. E vendo esses versículos, a gente pode ver que Deus, Ele é capaz de curar. The verses tell us that he is able to bless. Os versículos falam de como Ele é capaz de abençoar. And that God is able to do whatever he chooses to do. E como Deus, Ele é capaz de fazer o que Ele escolhe fazer. But there are many times when God has a greater plan than we can even begin to understand. Mas às vezes Ele tem um plano maior do que nós podemos entender. So there will be times in our life when we have to endure hardship. Então, existem momentos na nossa vida que a gente vai ter que suportar as dificuldades. God might allow us to endure a period of suffering. Às vezes, Ele pode nos permitir suportar o sofrimento. Or allow us to endure times of sickness. Ou até mesmo momentos de doença. And why does God do that? Mas por que que Deus faz isso? Because he's working something out through our circumstances. Isso porque Ele está trabalhando algo através desse sofrimento. We might not know what it is or why it is. Nós talvez não sabemos por quê ou o que é, But we know that it's for our good. mas nós sabemos que é para o nosso bem. Why? Because God is good. Por quê? Porque Deus é bom. For example, we know by reading Psalm 18 and verse 30 that God is morally upright and perfect in all of his ways. E, por exemplo, se nós lermos em Salmos 18, no versículo 30, que ele é moralmente reto e perfeito em todos os seus caminhos. And so, with the psalmist, we can endure it, trusting in God's goodness, God's grace, and God's sovereign will. Então, lendo esse salmo, nós podemos suportar, confiando na sua bondade, graça e vontade soberana. But when we come to John chapter 9, we read about the blind man. Mas quando nós vemos o cego em João 9, And God's plan was to heal him at that particular moment in time. nós vemos que o plano de Deus era curá-lo naquele específico tempo, naquele momento. And John tells us very clearly
it was in order to show that Jesus is God. E João nos diz ali que era especificamente para nos mostrar que Jesus é Deus. And that's what we read in John chapter 9 and verse 3. E isso é o que nós lemos em João 9:3. The man nor his parents had sinned. O He, homem nem os seus pais haviam pecado. Sorry, David. sorry, he instead was born blind so that the works of God might be displayed in him. Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. And so if you have your Bible, let's read the words of John chapter 9, beginning at verse 1. Então, se você tem sua Bíblia, vamos ler de João 9, no versículo 1. Now, as he went along, he saw a man blind. Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was to be born blind? Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the work of God might be displayed in his life. As long as it is day, we must do the work of him who sent me, because night is coming when no man can work. While I am in the world, I am the light of the world. And having said this, he spat upon the ground, and he made some mud with the saliva, and he put this on the man's eyes, and he said, "Go, wash in the pool of Siloam." And this word means sent. So the man went and washed and came home seeing. Ok? Então, João 9, de 1 a 7. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Ok. Okay, so it's clear that God had a plan for this man's blindness. Então é claro que Deus tem um plano para a cegueira deste homem. And his plan was that this man would be born blind E o plano de Deus era que esse homem nascesse cego. and that he would remain blind up until this moment in time when he encounters the Lord Jesus and Jesus was to heal him. E esse plano era que ele permanecesse cego até aquele momento em que ele encontraria Jesus e Jesus o curaria. And by healing him, Jesus would show that he was God, the Son. E ao curá-lo, Jesus mostraria que ele era Deus, o Filho, That he was God in the flesh, Emmanuel, God with us. que ele era Deus na carne, Emanuel, Deus conosco. So that was the purpose number one, but there's a second purpose. Então, esse era o plano número 1, mas tem um propósito segundo aqui. And you see this purpose in verse 4. E nós vemos isso no versículo 4. Before Jesus heals the man, he's going to take a bit of time in order to teach his disciples. Antes de Jesus curar o homem, ele vai gastar um pouco de tempo para ensinar os seus discípulos. First, he tells the disciples that sin didn't cause this man's blindness, but rather it was part of God's plan. Em primeiro lugar, ele diz que o pecado não causou a cegueira deste homem, mas sim que fazia parte do plano de Deus. It was part of God's plan so that the works of God could be displayed in him.
fazia parte do plano de Deus, porque então as obras de Deus poderiam ser vistas nele. But then he goes on and he says to them, Mas então ele continua e diz para eles: "For as long as it is day, we must do the works of him who sent me, because night is coming when no one can work. Whilst I'm in the world, I am the light of the world." E disse Jesus: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Now, do you notice how Jesus includes his disciples into this doing of the works? Então você vê, percebe como Jesus ele inclui os seus discípulos nessa realização destas obras? And by extension, that includes you and me. E nessa extensão ele inclui eu e você. Jesus intends his disciples, his followers, to be doing what he was doing. Jesus tem a intenção de que os seus seguidores estejam fazendo o que ele estava fazendo. In fact, that's the kind of what following somebody actually means, isn't it? E de fato, é mais ou menos o que isso significa, né? Seguir alguém. When we follow somebody's example, we walk where they walk. Quando nós seguimos o exemplo de alguém, nós caminhamos por onde eles caminham. And we go where they go. Nós vamos onde eles vão. And we engage ourselves in the things that they are doing. E nos envolvemos nas coisas que eles estão fazendo. So, when you come across someone in need, how are you going to respond? Então, quando você se depara com alguém necessitado, como que você reage? You can respond like the Pharisees usually did. In other words, you can look at the person with contempt or indifference. Como que você pode responder como os fariseus geralmente faziam, né? Em outras palavras, você pode olhar para a pessoa às vezes com desprezo ou indiferença. You could also choose to respond in the same way as the disciples do here in John chapter 9. In other words, you treat the person and the situation simply as a theoretical, theological puzzle that has to be solved. Você pode responder como os discípulos fazem em João 9. Em outras palavras, você trata a pessoa e a situação simplesmente como um quebra-cabeça teórico, teologia a ser resolvido. Oh, look how deep thinkers we are. Look at the spiritual lives that we live. And obviously, this man has sinned, but we didn't go. So we can talk in a theological manner about him and his condition. Ou, né, a gente pode olhar como somos pensadores profundos, veja como somos espirituais. Obviamente, esse homem pecou, mas nós pecamos para que possamos falar de maneira teológica sobre as condições dele. Or we can be followers of Jesus and respond in the way that he does. Ou nós podemos responder como Jesus respondeu, podemos ser seguidores dele. So a question, how does Jesus respond to this man? E a pergunta é como que Jesus responde a essa situação? Well, he does so with grace and mercy and action. Então, ele responde com graça, misericórdia e ação. In other words, he just doesn't say to the man, "Oh, poor you, I feel sorry for you." No, he does something. Em outras palavras, ele não apenas diz, oh, coitadinho, eu sinto que pena por você. Não, ele faz algo diferente. Now, of course, that doesn't mean that we can necessarily heal like Jesus does. Agora, isso não significa que nós podemos necessariamente curar como Jesus faz. Because the spiritual gift of healing, we're told, is given as the Spirit wills in 1 Corinthians chapter 12 and verse 11. Porque o dom espiritual da cura nos dizem que é dado como o Espírito quer, em 1 Coríntios 12, 11. So it's a God work, and you can't manufacture it. Então, simplesmente o trabalho de Deus, você não pode criar isso.
and neither can you make it happen on your own. E você não pode fazer isso por conta própria. God always has to be involved in those kind of miracles. Deus sempre tem que estar envolvido nesses tipos de milagres. But we can pray for healing. Mas nós podemos orar pela cura. We can help the individual who is in need of help. Nós podemos ajudar o indivíduo que precisa de ajuda. And you and I, we can do something to show God's love and God's glory. E eu e você, nós podemos fazer algo que mostre o amor de Deus e a glória de Deus. And that is why Jesus says, we must work the works of him who sent me. E por isso que Jesus disse, devemos trabalhar as obras daquele que me enviou. Okay, get hold of our Bibles again, and we turn now forwards to Paul's letter to the Ephesians, to Ephesians in chapter 2. E agora então nós vamos para Efésios 2. And look at the words of verses 8 to 10. E veja as palavras de 8 a 10. And this is what Paul says to the church in Ephesus. Isso é o que Paulo diz para a igreja em Éfesos. For it is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourselves, this is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. Why? Because we are God's handiwork. We are created in Christ Jesus to do those good works, which God has prepared in advance for us to do. Então, Efésios 2, 8 a 10. Porque é pela graça que fostes salvos, pela fé. E isso não vem de vocês mesmos, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se possa vangloriar, pois somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, que Deus preparou antecipadamente para que fizéssemos. And Paul says we are created in Christ Jesus to do good works, which God has prepared in advance for us to do. E Paulo fala, criado em Cristo Jesus para fazer boas obras, que Deus preparou antecipadamente para que fizéssemos. But what does that now look like in our lives in Spiller Lane Church? E como que isso se parece nas nossas vidas na igreja Spellow Lane? How does this word from Paul, what does that look like in your life and my life? Como que essas palavras são vistas na sua vida e na minha vida? So let's now go again a little bit further on and we go to Philippians chapter 2. Então vamos um pouquinho para frente em Filipenses 2. And we're going to read from verses 1 to 15. Nós vamos ler de 1 a 15. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if you have any comfort from his love, if any common sharing in his spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one in mind. Do nothing out of selfish ambition or out of vain conceit, but rather in humility value others above yourselves, not looking to your own interests, but to each of you looking to the interests of the others. Então, de 1 a 4 agora. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ok. And continuing at verse 5, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used
to his own advantage, but rather he made himself as nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him, that is Jesus, the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. Então, agora do 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. David. And the final few verses in verse 12, therefore, my dear friends, writes Paul, as you have always obeyed, not only in my presence, but how much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and with trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, that you may become children of God without fault in a warped and a crooked generation. Then you will shine among them like the stars in the sky. Então, de 12 a 15 agora. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ok. So did you catch what Paul was saying? Então, você pegou isso? Paul says, have the same mind of Christ. Paulo disse, tem a mesma mente de Cristo. So that means being humble, counting others as more significant than yourself. And Isso look, quer dizer. Sorry, sorry, Dave. and look to the interest of others. Sorry. Isso quer dizer, sejam humildes, considere os outros com mais significado do que a você mesmos. Olhe para os interesses dos outros. Paul is also telling us that we have to be a servant, obedient, even to the point of death. E Paulo nos fala: seja um servo, seja obediente, mesmo que seja até a morte. Paul tells us to do all things without grumbling or disputing. E ele fala: façam todas as coisas sem resmungar, sem disputar. And then we will shine like lights in the dark and this crooked and this twisted generation. Então nós brilharemos como luzes nesta geração escura, torta e distorcida. And we're to do that now whilst we can. E nós temos que fazer isso agora, enquanto podemos. Jesus says, do it now whilst it's still light. Jesus diz: faça isso agora, enquanto há luz, Because darkness is coming. porque a escuridão está chegando.
You see, Jesus knew that his time was drawing near, and the disciples who were there with him, they didn't have much longer to live themselves. Jesus sabia que o seu tempo estava se aproximando e os discípulos que estavam lá com ele não tinham muito tempo também. For example, James, that's John's brother, he would die 11 years after Jesus. Por exemplo, Tiago, irmão de João, ele morreria mais ou menos 11 anos depois de Jesus. And John would die in around about 95 AD. That's about 65 years after Jesus. E João, ele morreria por volta de mais ou menos 95 DCs, cerca de 65 anos depois de Jesus. And all the others died sometime between those two. E todos os outros morreriam nesse período entre os dois. So the point is, we do not know what tomorrow has in store. So work now while you can. Então, a ideia mesmo aqui é que nós não sabemos quanto tempo nós temos. Então, faça agora. Serve God while you can. Sirva a Deus enquanto você pode. And live for him every day. E viva para Ele todos os dias. Or as the author John Piper says, don't waste your life. E como diz John Piper, não desperdice a sua vida. So back to those verses in John chapter 9. Então, voltando aos versículos de João 9. Jesus has noticed the man, E Jesus, ele notou o homem, even though the man doesn't see him or call out to him. mesmo que o homem não o veja ou tenha chamado por ele. It is Jesus who initiates the contact. Foi Jesus que começou esse contato. And Jesus also takes the opportunity to teach a lesson to his disciples as well. E Jesus, ele também aproveita a oportunidade para ensinar uma lição aos seus discípulos. Now look at verses 6 and 7. After Então, saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and he put that mud on the man's eyes. And he says to the man, go, wash in the pool of Siloam. This word means sent. So the man went and he washed, and he came home seeing. Então, versículos 6 e 7. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva e a colocou nos olhos do homem. Vai, disse ele, lava-te no tanque de Siloé. And Então o as, homem foi, se lavou e voltou. sorry, Danny. And as Stephen would say, that looks weird. E como o Steve diria, isso parece weird, estranho. Jesus spitting on the ground. Jesus gospe no chão. He then makes that mud pie. Ele faz aquela lama com aquilo. And he puts the mud on the man's eyes. E ele coloca nos olhos do homem. And then he tells the man, go and wash yourself in the pool of Siloam. Então ele fala para o homem, vai lavar-se na piscina de Siloé. And that's weird, isn't it? Isso é estranho, não é? But at the same time, we know that Jesus never did anything without a reason. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que Jesus, ele nunca fez nada sem uma razão. Now, Stephen says, I've looked through the Bible, through the commentaries, to try and see what wiser men than me have said about the reason behind this action. Então Steve, ele olhou para ver outros comentários bíblicos, para tentar ver o que homens mais sábios poderiam dizer sobre isso. At least one of them said, I don't know. I don't know why Jesus did this. Pelo menos um deles disse, eu não sei por que que Jesus fez isso. Bible commentator Matthew Henry basically ties it back to the fact that God created man out of the dust of the earth, and it was a reenactment of that. E um comentarista da Bíblia, Mateus Henrique, ele basicamente ligou isso ao fato de que Deus criou o homem a partir do pó da terra. Another commentator
takes it even further back and says, Jesus actually made the man new eyeballs. E outro comentarista, ele fala que Jesus ainda foi mais longe, que ele fez novos olhos para o homem. And the ancient Jewish commentators believed that the saliva had some medical properties. E os antigos comentaristas judeus, eles acreditavam que a saliva tinha algumas propriedades medicinais. But as Stephen says, well, I don't know that we have any real evidence for any of those theories. Mas, como Steve disse, bom, não sei, nós não temos provas nenhuma disso. And I actually think the answer is right here in front of us in the Bible. Mas eu acredito que a resposta esteja bem aqui na frente da gente na Bíblia. The answer's here in John chapter 9. A resposta está bem aqui em João capítulo 9. In verse 4, Jesus says, for as long as it is day, we must do the works of him who sent me. E no versículo 4 diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Now allow your eyes to jump down to verse 14. Agora vá até o verso 14. Now the day on which Jesus had made the mud and opened the man's eyes was the Sabbath day. O dia em que Jesus fizera a lama e abrira os olhos do homem era um sábado. And then in verse 16, the Pharisees used this as an excuse to challenge Jesus. E no verso 16, os fariseus usam isso como desculpa para desafiar Jesus. They say, this man isn't from God because he's working on the Sabbath. Eles dizem: este homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. So what evidence would they have to be able to say this? Mas então, que evidência eles tinham para dizer isso? Well, yes, he worked, Sim, ele trabalhou, but how did he work? mas como que ele trabalhou? He worked by making mud. Ele trabalhou para fazer uma pequena lama. And that sounds ridiculous that he should be accused wrongly of working on the Sabbath. E isso é ridículo, né? Que ele esteja sendo acusado por trabalhar no sábado. Because the Pharisees, they were saying, you made a mud pie on the Sabbath. Porque o que eles estão dizendo é: você trabalhou no sábado. So you worked and broke the Sabbath rule. Então você trabalhou, você quebrou o sábado, a regra do sábado. And the conclusion could be that people are just so insane and irrational in making such arguments. E as pessoas sempre nos surpreendem, né? Como elas podem ser loucas e irracionais. But that's how they were. Mas era assim. And I really think that's why Jesus did it in the way that he does. E eu acredito que isso foi porque e eu acredito que Jesus fez isso dessa maneira por causa disso. After all, he'd already been ticked off before healing on the Sabbath and telling the man to take up his bed and to walk. There have been many occasions when he was told he was breaking the rules. Ele já havia antes sorry, can you repeat, please, Steve? I'll read it word as it is here. Sorry. He had already gotten them all ticked off once before for healing on the Sabbath and telling the man to take up his bed and walk. Ele já tinha feito isso no sábado, né? E de curar. E ele dizia ao homem para pegar a sua cama e andar. And here he is now making mud. E agora lá ele está, fazendo a pequena mud. He's working. How dare he? Ele está trabalhando, como ele ousa? Well, he would work by making mud because of the urgency. Bom, ele trabalhou para. The darkness is coming. Ele estava trabalhando porque ele tinha urgência, a escuridão estava chegando. Because he knows that his time is short. Porque ele sabe que o seu tempo é curto. Because he knows that very soon he's going to be nailed to the cross and will shed his blood for our sin.
porque ele sabe que muito em breve ele seria crucificado, pregado na cruz e derramaria sangue pelos nossos pecados. And all this stuff has to be in accordance with God's plan and purpose. E todas essas coisas têm que estar de acordo com os planos e propósitos de Deus. The blind man is blind so that the works of God might be displayed in him. O cego, ele é cego para que as obras de Deus sejam mostradas através dele. Jesus does the works of God on the Sabbath so that the works of God, meaning salvation for sinners, that work can be fulfilled. Jesus faz as obras de Deus no sábado para que as obras de Deus, significando salvação para os pecadores, possam ser cumpridas. And the only conclusion we can come to is that God is amazing. E a única conclusão que nós podemos chegar é que nosso Deus, ele é incrível. Now, Stephen says, I must get to the point before I run out of time. E Steve fala, agora nós temos que entender o ponto antes que fique sem tempo. So the question is, what's it got to do with me today? Então a pergunta é, o que que isso tem a ver comigo hoje? Jesus puts the mud on the man's eyes and tells the man, go, 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 wash in the pool of Siloam. E Jesus, então, ele põe a lama nos olhos do homem e diz, vai, vai, se lave, no tanque de Siloé. Question for you. What does faith do? Uma pergunta para você, o que a fé faz? What does true saving faith do? O que a fé verdadeira e salvadora faz? How does it show itself? Como que ela se mostra? Well, after all, what did Abel do when he believed God? O He que Abel fez? Sorry. offered a more acceptable sacrifice. Então, o que Abel fez quando acreditou em Deus? Ele What, ofereceu um sacrifício mais aceitável. sorry, Danny. What did Noah do when he believed God? He built an ark. O que Noé fez quando acreditou em Deus? Ele construiu uma arca. What did Abraham do when he believed in God? He went to a foreign land and even offered up his son Isaac as a sacrifice. O que Abraão fez quando acreditou em Deus? Ele foi para uma terra estrangeira e ofereceu Isaque. What did Moses do when he believed God? O que Moisés fez quando ele acreditou em Deus? He refused to be called Pharaoh's son and chose instead to suffer reproach. Ele recusou-se a ser chamado de filho do faraó, preferindo sofrer reprovação. And so it was by faith that Moses left Egypt and kept the Passover. E pela fé ele deixou o Egito, e pela fé ele guardou a Páscoa. Because faith without works is dead. Porque a fé sem obras, ela está morta. Which is what James tells us in his epistle. E é o que Tiago nos diz na sua epístola. Another question, how do we know this man actually believed? Outra pergunta, como que nós sabemos que este homem acreditava realmente? Well, he obeyed. Bem, ele obedeceu. He trusted Jesus and he went to the pool of Siloam and did what was commanded of him to do. Ele confiou em Jesus, ele foi ao poço de Siloé e fez o que lhe foi ordenado. And then look what happens. He comes back seeing. E olha o que aconteceu, ele volta vendo. Now, we're not saying here that by doing good works earns us salvation. The Bible doesn't teach that. Então, nós não estamos dizendo aqui que boas obras nos levam para a salvação. A Bíblia não nos ensina isso. The Bible clearly teaches that we are saved by grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone. A Bíblia nos ensina que nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo. So what am I saying? Então, o que eu estou dizendo? And what I believe is the Bible saying to us? E o que que eu acredito que a Bíblia está dizendo para nós? It's this, that a person who is saved and that person who has true saving faith will follow and obey Jesus.
é que uma pessoa que é salva e que uma pessoa que tem fé verdadeira, salvadora, seguirá e obedecerá a Jesus. A person who is saved and has true saving faith will give evidence to their salvation and to their faith by serving the Lord. Uma pessoa que é salva e que tem verdadeira fé salvadora, ela dará testemunho da sua salvação e da sua fé servindo ao Senhor. The Bible says time and time again and makes it pretty clear that a person who is saved and has a true saving faith will give himself to Jesus. A Bíblia, ela nos deixa bem claro que uma pessoa que é salva e que tem verdadeira fé salvadora, ela dará de si mesma. True faith means I will give my time. Fé verdadeira significa eu darei o meu tempo. All who trust in Christ alone, they will give their energy. E confiando em Jesus Cristo, eu darei a minha energia. They will give their strength As pessoas darão a sua força and they will give their mind. e eles darão a sua mente. And they will give their money to further the purpose of the kingdom of Christ. E elas darão o seu dinheiro para promover o propósito e o reino de Cristo. And people say, well, what does that mean? E as pessoas dizem, bem, o que isso significa? Does it mean I've got to teach in Sunday school? Isso significa que eu tenho que ensinar na escola dominical? Does it mean I have to help with the Friday night youth work? Isso significa que eu preciso ajudar com os jovens na sexta-feira à noite? Well, the answer is no. Although if you did, it would be very good. And if you're willing to do that, it would be very pleasing to the A rest of the resposta, church. a resposta é não, mas claro que isso seria muito bom se você tivesse disposto a fazer isso pela igreja. But what your faith means is this: you will fulfill the Great Commission. Mas o que isso significa é que você cumpre a grande missão. You will go into all the world and share the gospel with others and make disciples. Ide a todo mundo, compartilhando o evangelho com os outros e fazeis discípulos. And as you will remember, we've already talked about being fruitful. Lembra, né, que nós falamos sobre sermos frutíferos. We are to fulfill the Great Commission. Nós devemos cumprir a grande comissão. And we're told to do that as individuals and together as the body of Christ. Nós somos instruídos a fazer isso como indivíduos e coletivamente como um corpo de Cristo. And how you do that depends upon you. E como você faz isso depende de você. After all the gospel outreach programs of this church were born out of a desire to do just that. E os programas de divulgação do evangelho de nossa igreja nasceram de um desejo de fazer exatamente isso. And at the time they were started, they were the best way that we could fulfill our commission and involve the congregation. E na época em que eles foram iniciados, eles eram a melhor maneira de fazer isso com uma congregação. Because they are a way that we can do that collectively. Porque é uma forma de fazermos isso coletivamente. And those opportunities are there for you so that you can engage in ministry and service. E essas oportunidades, elas estão lá para você se envolver no ministério e no serviço. But they aren't the only way. Mas não são o único caminho. And sometimes maybe they're not even the best way. E talvez às vezes nem sejam o melhor caminho. For example, some of you are trying to get settled into a new country or city, but you're still intentionally having people over for dinner and discipleship. Por exemplo, alguns de vocês estão tentando se estabelecer em um novo país ou cidade, mas ainda estão intencionalmente tendo pessoas para jantar e discipular. And that's exactly the kind of thing the Bible tells us we should be doing.
E isso é exatamente o tipo de coisa que a Bíblia diz que devemos fazer. I guess some of you encourage Bible studies in your own homes. E eu acredito que alguns de vocês incentivam os estudos bíblicos nas suas casas. Or maybe you go with friends to the park and you talk about the gospel. Ou talvez você vá para o parque e converse com seus amigos sobre o evangelho. And perhaps some of you are sharing the gospel with the guys you work with. Ou talvez você compartilhe o evangelho com os colegas de trabalho. And that's the whole point of this parable, of this story, this encounter with Jesus. E essa é exatamente a ideia dessa parábola de Jesus. Sorry, That Deus. saving faith is an obeying faith. Que a verdadeira fé, ela é uma fé obediente. Saving faith is a giving faith. Uma fé salvadora é uma fé doadora. And saving faith is a following faith. E uma fé salvadora, ela é uma fé que segue. The blind man is commanded by Jesus to go and to wash in the pool of Siloam. O cego, ele é ordenado por Jesus a ir se lavar no poço de Siloé. And because Jesus commanded that, that's what he does. E porque Jesus falou, ele foi. Either man, it's a simple act of obedience that comes out of faith. É um simples ato de obediência que surgiu da fé. And you know what happened next? He comes back seeing. E você viu o que acontece logo? Ele voltou vendo. So today, what will be your act of obedience to achieve? E, então, e hoje, qual será o seu ato de obediência? O que ela alcançará? I'll read that again. Today, what will your act of obedience achieve? E hoje, o que o seu ato de obediência alcançará? And with that, we leave those thoughts with you as we pray. E eu deixo esses pensamentos com você quando nós oramos agora. Beto, would you like to come and pray? I'll pray first in English, and then Beto will pray in Portuguese. Heavenly Father, we thank you for the faith of the blind man who was able to see, that obedient faith that meant when Jesus told him to go, he would go, and he would do the things that Jesus wanted him to do. May that be our faith and obedience as we follow the Lord Jesus Christ in our lives. Help us to do that, we ask, in the name of Jesus. Amen. Pai querido, te damos graças, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos, Senhor, por ter nos incluído em teus planos eternos, ó Pai. Por ter nos acolhido como filhos, ó Pai. Por ter nos feito novas criaturas a partir do sacrifício de Jesus ali na cruz, Senhor. Obrigado pelo perdão dos pecados, Senhor. Obrigado por nos revelar os teus mistérios, Senhor, da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que nos ensina, nos adverte, nos encoraja, Senhor. E nesta manhã, mais uma vez, tu tens, Senhor, mostrado isso para nós, Senhor, por meio da tua palavra, Senhor. Sê conosco, Senhor. Nos fortaleça, Senhor, na tua fé, na graça, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nos dê uma semana abençoada, Senhor. Que a tua mão, Senhor, esteja estendida sobre cada família aqui, Senhor, derramando sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. E a providência, Senhor, espiritual e material. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amen. And the people said, Amen. Be blessed.